Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. O BNDES vai lançar edital de 25 bilhões de reais para ajudar na segurança e conservação de museus do país. O anúncio foi feito após reunião com o presidente Temer para discutir a situação do Museu Nacional, que teve 90% do acervo destruído no incêndio. E você vai ver também. Equipes trabalham para recuperar o que sobrou do Museu Nacional. Hoje foram encontrados fragmentos de um crânio. Bebê de 8 meses é agredido e morto pelo pai na região metropolitana de São Paulo. Jebi, o maior tufão em 25 anos, provoca mortes e muito estrago no Japão. Navio bate em ponte e aeroporto fica inundado. Seleção brasileira volta aos treinos para os primeiros amistosos pós-Copa. Sexta-feira, o jogo é contra os Estados Unidos, em Nova Jersey. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, passou a ser formalmente investigado pelo Supremo Tribunal Federal dentro da Operação Registro Espúrio. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Marum teria usado a força política para solicitar a concessão de registro de sindicatos do interesse dele junto ao Ministério do Trabalho. Ele será investigado por suspeita de associação criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. Em nota, Carlos Marum negou ter extrapolado as funções enquanto ministro e disse que não recebeu qualquer tipo de vantagem, devida ou indevida, em troca da concessão de registros sindicais. Esse escândalo, que até derrubou o ministro do Trabalho, põe a nu as sombras por onde trafega grande parte do sindicalismo brasileiro, que tem sido até há pouco tempo uma belíssima fonte de rendas e de trapaças. Não estão isentos nem sindicatos de trabalhadores, nem de empregadores. Vamos ver se essa gente será punida ou consegue driblar a lei. Aliás, os sindicatos que tiveram seus registros conseguidos por meio de corrupção precisam ser urgentemente extintos. O ministro Sérgio Banhos, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a suspensão de inserções na televisão que mostrem o ex-presidente Lula como candidato à presidência da República. Esta é a terceira decisão de um ministro da Corte nesse sentido. Assim como nos casos anteriores, o posicionamento teve como base a decisão do TSE, que negou o registro de Lula na última sexta-feira. A multa em caso de descumprimento é de R$ 500 mil. Ontem, o PT informou ao tribunal que substitui os programas de acordo com a determinação da Justiça Eleitoral e que não pode ser responsabilizado por emissoras que não fizeram a troca. É importante lembrar que termina hoje o prazo para Lula recorrer no próprio TSE da decisão que impediu a candidatura dele. Ontem o PT foi proibido de fazer propaganda de Lula no rádio, agora na TV. Não adianta dar uma de João sem braço, pôr a culpa nas emissoras e dizer que a propaganda era aparentemente legal. É evidente que foi um desafio óbvio à Justiça Eleitoral, como é um desafio à manutenção da candidatura a Lula. E o PT está vencendo a guerra de propaganda no exterior, que mostra um Lula coitado, mártir, perseguido pelas elites por ter sido bonzinho para os pobres. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, diz que combater essas inverdades não é tarefa para diplomatas, e sim tarefa dos partidos. A
A produção industrial caiu 0,2% em julho em relação ao mês anterior. Segundo o IBGE, a retração pode ser um reflexo de ajuste depois do aumento de 12,9% em junho. A queda foi puxada pelo recuo na produção de bens de capital, como máquinas, equipamentos, caminhões. No acumulado do ano, a indústria mantém saldo positivo de 2,5%. O saldo também é positivo, 4%, se for feita a comparação de julho deste ano com o mesmo período do ano passado. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a medida provisória que libera 9 bilhões e meio de reais em recursos para que a União custeie até o dia 31 de dezembro uma redução de até 30 centavos por litro de óleo diesel nas bombas. A proposta ainda precisa passar pelo Senado. A medida foi uma das reivindicações dos caminhoneiros para encerrar a paralisação da categoria, que começou no fim de maio e durou 11 dias. Essa foi uma das grandes trapalhadas do governo. Você que vai pagar esses 9 bilhões de reais. Temer, naquela ocasião, pressionado pela paralisação dos caminhoneiros, acabou cedendo. Essa tabela, essa que nós vamos subsidiar com 9 bilhões, essa tabela que representa a mãozona do governo na economia, só trouxe confusão. O Brasil já viu esse filme, um drama para o mercado e muito prejuízo para a população. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, boa noite. Novo jingle da campanha diz: Lula é Haddad, Haddad é Lula. Começou o processo de substituição, Reinaldo? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Começou o processo de substituição e você viu que bastava um acento. Eu até há algum tempo já tinha observado isso no blog, acho que aqui também. Bastava um acentozinho para transformar um conectivo, né, Lula e Haddad, num verbo, né, no caso um verbo de ligação. Lula é Haddad, né? O verbo de ligação tem um outro nome, que também é chamado verbo de cópula. Aí cópula não é isso de sacanagem, não. Cópula quer dizer que quando as coisas se juntam, se grudam, se unem, né? E é isso. Lula é Haddad e já começou esse processo. O PT vinha resistindo bravamente a fazer isso, mas foi advertido pelo advogado de que o PT correu o risco de ficar sem candidato. Se o partido não indicar até o dia 11 o substituto do Lula, e se o Supremo Tribunal Federal não aquecer com a reclamação do PT, né, com o recurso extraordinário do PT, o PT ficaria sem candidato. Então é claro que deu início ao processo de transferência. Isso não quer dizer que a luta política tenha terminado. O PT, nesse sentido, exerce o que eu costumo brincar, assim, a física quântica. As coisas que são e não são ao mesmo tempo, as coisas que estão e não estão ao mesmo tempo. Então, o PT recorreu, sim, ao Comitê da ONU de novo, né, para que o comitê diga mais uma vez, não sei se vai dizer, que o Brasil deveria permitir a candidatura do Lula. E vai entrar com 2 recursos no Supremo, justamente para ver se consegue reverter a decisão do TSE. No entanto, sabe que não vai reverter. A pior coisa que poderia acontecer ao partido, eu já disse, seria uma liminar dizendo que o Lula pode aparecer como candidato. Porque isso obrigaria o partido moralmente a colocar o Lula como candidato, o que seria péssimo para Haddad. Na verdade, o petista já tem, hoje vice de Lula, já vai ter um tempo bastante exíguo para aparecer na televisão como candidato. A gente fala do tempo da demora até a eleição, mas tem de lembrar que a campanha para presidente é dia sim, dia não. Não é todo dia. Então não é fácil, não é trivial o esforço que o PT tem de fazer para conseguir transformar o Haddad, que no Nordeste ainda é chamado, por exemplo, de Andrade, no Nordeste aqui em São Paulo também, gente que não conhece ainda o candidato, né, chama de Andrade, não é fácil fazê-lo o candidato de Lula, que é o homem mais conhecido do país, o candidato mais conhecido do país, né? Agora, Amanda, eu quero chamar a atenção
desculpem, para o fato de que os outros entes ligados à eleição continuam a fazer campanha eleitoral gratuita para o PT, né? Um deles é a Procuradoria-Geral da República, a Raquel Dodge. A Raquel Dodge entrou com um recurso pedindo que o PT devolva o dinheiro relativo ao horário eleitoral que foi usado até aqui, ou melhor, que será usado também até que não se encontre o substituto de Lula, até que o Haddad não seja formalizado como substituto. É uma barbaridade isso, porque o próprio Tribunal Superior Eleitoral fez o quê? Disse que a candidatura do Lula é ilegal, tirou o Lula da disputa, mas, ao mesmo tempo, permitiu que o partido faça campanha. Ora, se o partido pode fazer campanha, alguém tem de aparecer no ar. E se o Lula não pode aparecer como candidato, o candidato ainda não há, porque não se fez a substituição. Então é um pedido em si absurdo, que não faz o menor sentido. E claro, o PT vai saber fazer propaganda disso, se dizer perseguido mais uma vez. Outra coisa, o Carlos Horbach, que é ministro do Tribunal Superior Eleitoral, decidiu suspender, tirar do ar, mandou tirar do ar uma propaganda do Lula, em que o Haddad diz que os tempos de Lula voltarão. Venham cá, se o Cabo Daciolo disser que os tempos do Senhor Jesus voltarão, alguém vai tirar o Cabo Daciolo do ar? Se eu decidir ser candidato e disser que os tempos de Juscelino Kubitschek voltarão, alguém vai me tirar do ar? Se eu for candidato? Não, porque evidentemente dizer que o tempo voltará não quer dizer que o candidato voltará. É uma figura de linguagem. O que eu estou dizendo com isso? Quando o Lula aparece como candidato, e ele aparece em algumas propagandas, tem de sair do ar mesmo. O TSE tem de atuar, porque o TSE foi explícito, ainda que contrariando a lei, que o Lula não pode aparecer como candidato. Agora, não dá para censurar a fala do vice dizendo que os tempos de Lula vão voltar. Está dizendo, olha, são os bons tempos para eles. Eu não achava bons tempos. E quem recorreu à justiça foi o Partido Novo, do João Amoedo, que era dirigente de banco à época. E se a categoria que adorava o governo Lula eram justamente os banqueiros. Então eu não vejo assim, quando o Lula promete, quando o PT promete que os bons tempos vão voltar, cada um que faça a avaliação de como foi o governo Lula, segundo a sua experiência. Eu, por exemplo, não gostava. Escrevi 2 livros contra esse tempo, mas tem muita gente aí que está virando profissional do antipetismo que só faltava se ajoelhar para o Lula e para o Antônio Palocci. Felizmente, Amanda, nunca foi meu caso, porque não me ajoelho diante de humanos. É isso aí. Reinaldo, boa noite e até amanhã. O Ministério Público de São Paulo denunciou hoje o ex-prefeito de São Paulo e candidato a vice-presidente do PT, Fernando Haddad, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A denúncia aponta que ele teria recebido de maneira indevida mais de R$2,5 milhões da UTC Engenharia para pagamento de dívidas de campanha. Em nota, a assessoria de Haddad disse que a denúncia não tem provas e que se surpreende com as ações propostas pelo Ministério Público. Veja agora como foi o dia dos candidatos à presidência da República em campanha eleitoral pelo Brasil. Jair Bolsonaro, do PSL, esteve na Câmara dos Deputados, em Brasília, e disse que, se for eleito, não pretende aceitar indicação política para nenhum cargo no governo. Questionado sobre propostas para a manutenção do patrimônio histórico do país, o candidato fez uma declaração sobre o Museu Nacional do Rio, destruído pelo fogo. Já está feito, já pegou fogo, quer que faça o quê? O meu nome é Messias, tá? Mas eu não tenho como fazer milagre. Marina Silva, da Rede, visitou um projeto social em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A candidata disse ser preciso valorizar as escolas de tempo integral, unindo educação e esporte.
Marina também falou que o PT está desrespeitando a justiça ao manter inserções que promovem a candidatura Lula depois que seu registro foi indeferido. Ciro Gomes, do PDT, fez panfletagem e cumprimentou eleitores no centro de São Paulo. Entre outras propostas, o candidato disse que vai criar um sistema único de segurança pública. Vamos infiltrar a investigação nas cadeias do crime organizado, no narcotráfico, nas facções criminosas e vamos assumir como federal a tarefa de tirar essa gente, seja da investigação até a cadeia, como tarefa minha do governo federal. Geraldo Alckmin, do PSDB, visitou hoje o Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. O candidato declarou que o acesso à saúde é um grande problema em todo o Brasil. Alckmin aproveitou para dizer que a estratégia do PT em manter a candidatura de Lula para poupar o provável candidato Fernando Haddad da linha de tiro é um desrespeito à população. O tucano chamou de enganação a postura petista. Álvaro Dias, do Podemos, fez caminhada com candidatos a deputado federal no calçadão de São Miguel, na zona leste de São Paulo. O candidato disse que, se for eleito, vai impedir o avanço das favelas e regularizar 5 milhões de títulos de propriedade de imóveis. Veja agora a agenda dos demais candidatos à presidência. Guilherme Boulos, do PSOL, se reuniu com a equipe de comunicação, pesquisa e coordenação da campanha em São Paulo. À tarde, o candidato fez entradas ao vivo nas redes sociais durante o horário eleitoral. Henrique Meirelles, do MDB, fez caminhada pelas ruas do Brás, bairro de comércio popular da região central de São Paulo. O candidato ouviu críticas sobre o comércio ilegal de ambulantes e disse que a solução para resolver o problema da informalidade é fazer a economia voltar a crescer. João Goulart Filho, do PPL, se reuniu com o diretório distrital do partido à tarde e concedeu entrevista para uma emissora de TV em Brasília. José Maria Imael, da Democracia Cristã, esteve em agenda interna com a equipe de campanha na sede nacional do partido. João Almoedo, do Partido Novo, passou por sabatina numa rádio de São Paulo. Vera Lúcia, do PSTU, participou da reunião de coordenação de campanha em São Paulo e gravou vídeos para as redes sociais. Jacobo Daciolo, do Patriota, não divulgou a agenda. O PT continua dividido sobre lançar já ou não a candidatura Haddad no lugar de Lula nessa verdadeira comédia, tragicomédia ou ópera bufa patrocinada pelo ex-presidente. Agora, o partido satélite dos petistas, o PCdoB, também começa a se preocupar. Nos dois partidos, boa parte dos dirigentes teme que a exiguidade do tempo que vai sobrar para a campanha de Haddad seja insuficiente para a propalada transferência de votos de Lula. Ou então, a situação da demora é tão surreal que, de repente, pode-se imaginar que Lula passou a acreditar em sua própria candidatura. O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, anunciou um plano para a recuperação do Museu Nacional destruído pelo fogo no último domingo. Ao vivo do Rio de Janeiro, o repórter Tony Vendramini tem as informações. Boa noite, Tony. Afinal, como vai ser esse processo? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite a todos que nos acompanham. De acordo com o ministro, a recuperação do museu terá 4 etapas. A primeira, a liberação de 10 milhões de reais do governo federal para garantir a segurança da estrutura, do inventário e também da recuperação do acervo que ainda está no prédio. A segunda etapa é a liberação de mais 5 milhões de reais para a elaboração de um projeto básico e de um executivo de recuperação. A terceira etapa é a obra, que contará também com recursos da iniciativa privada, captados via Lei Rouanet de incentivo à cultura. E a última será a aquisição de
de um novo acervo que será integrado ao que restou. Essa etapa vai contar também com a ajuda da Unesco junto à comunidade internacional. Hoje, enquanto as equipes trabalhavam, um novo susto. Um quiosque que vendia bebidas e lanches a poucos metros do prédio também pegou fogo e as equipes correram para apagar o novo incêndio. Ninguém ficou ferido. Vamos ver como foi o trabalho das equipes na reportagem da Melina Saad. O trabalho de rescaldo continua. Tudo para evitar que novos focos de incêndio apareçam. Em meio ao caos, uma boa notícia surge. Fragmentos de um crânio foram encontrados nos escombros. A peça passará por perícia e estudos. Existe a possibilidade de ser Luzia, o fóssil humano mais antigo das Américas. Outro achado foi este documento em inglês. Queimado nas bordas, foi encontrado por um vigia que caminhava pela Quinta da Boa Vista. Emocionado, ele veio entregar a peça aos funcionários do museu. Isso aqui não tem nem palavras, eu não consigo nem falar o que eu estou sentindo. Emoção em poder ajudar dessa forma. Se todo mundo pudesse ajudar assim, a gente ia conseguir levantar o museu com muito mais rapidez. Algumas peças geológicas, como os meteoritos, além de telas, cerâmicas e material que estavam num cofre, sobreviveram ao incêndio. O acervo está sendo levado para um anexo subterrâneo e corresponde a cerca de 10% do que o Museu Nacional dispunha. Nós estamos recebendo várias ofertas de doações, tem várias instituições estrangeiras, inclusive. Então, a gente vai estar fazendo também toda uma campanha para receber material, para a gente reerguer o Museu Nacional com as coleções. 2 peritos da Polícia Federal estiveram hoje de manhã no Museu Nacional. A preocupação dos especialistas agora é manter a estrutura do prédio histórico em pé. A Defesa Civil informou que ainda há risco de desabamento de paredes e estruturas internas. Por isso, o acesso ao local ficou restrito a jornalistas, bombeiros e apenas alguns funcionários. Por enquanto, tudo que está chegando está sendo catalogado pelo nosso laboratório de conservação. Inclusive, a informação é que qualquer pessoa que encontre também objetos, inclusive que saiu na imprensa, que acharam alguns objetos. Uma tragédia que poderia ter sido evitada ou pelo menos minimizada. Um museu de tamanho valor histórico que não tinha seguro e nem brigada de incêndio. Há 2 anos, o Ministério Público Federal já vinha investigando as condições precárias de segurança no local. A apuração começou quando a direção do museu informou, em novembro de 2016, que apresentou um projeto ao BNDES para captar recursos necessários à contratação e execução de plano contra incêndio. A verba não foi repassada e agora o MPF requisitou ao Ministério da Cultura e ao BNDES informações sobre o motivo da demora. Os documentos foram entregues à Polícia Federal, responsável por investigar o caso. Depois que 200 anos de história foram consumidos pelas chamas do Museu Nacional do Rio, o governo decidiu liberar 25 milhões de reais via BNDES para projetos de prevenção a incêndio. O presidente Michel Temer convocou os ministros para tratar da recuperação do Museu Nacional do Rio de Janeiro. E o alto escalão do governo saiu da reunião culpando a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é responsável pelo acervo, pela falta de recursos na instituição. Nós tivemos um orçamento que cresceu 48%, chegando em 3.187.717.620 no ano passado. E, contrariamente a este crescimento, a dotação que o UFRJ fez para o Museu Nacional, de 2012 para 2017, ela caiu 43,1%. E eu solicitei ao reitor que apresentasse projetos e a UFRJ não apresentou nenhum projeto. Para evitar que outros arquivos sejam perdidos, foi anunciada a liberação de 25 milhões de reais para financiar projetos de segurança, prevenção de incêndio e modernização de instalações de museus e arquivos culturais. Os recursos serão liberados por meio de edital do BNDES. O edital será para todas as instituições que têm acervos, que têm arquivos, que cuidam
de peças que compõem o patrimônio histórico nacional. Ao contrário do que costuma fazer, o BNDES não oferecerá um empréstimo, mas sim uma doação às entidades que forem selecionadas. O edital seguirá as normas da Lei Rouanet de Financiamento da Cultura. A expectativa é que outros bancos, públicos e privados, e empresas também financiem atividades desse tipo. Nesta quarta-feira, o presidente Michel Temer vai se reunir com representantes desses órgãos para tentar estimular a liberação de dinheiro. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que é parlamentar pelo Rio de Janeiro, também se mobilizou e reuniu a bancada para propor soluções. A proposta de uma emenda de bancada de apoio ao Museu Nacional, né? Mas eu acho que o mais importante é todos imbuídos no mesmo espírito para que a gente possa avançar e cumprir o papel que cabe ao Parlamento nessa situação que vive o Museu Nacional. Em nota, a UFRJ reafirmou que o orçamento sofreu seguidos cortes desde 2014 e que, por causa da redução dos recursos, deve fechar o ano com um déficit de 160 milhões de reais. Arrombada a porta, queimado o museu, vão surgindo os salvadores dos museus do Brasil. Talvez se pudesse aproveitar a catástrofe para incentivar os brasileiros a visitar esses museus. Poucos brasileiros já puseram o pé num museu, mesmo quando o ingresso é gratuito. A palavra museu não soa bem aqui no Brasil. Com raras exceções, também a maioria de nossos museus vive às moscas. Inclusive, pouquíssimas escolas levam seus alunos para ver de perto imensos tesouros científicos e culturais. Uma despesa a mais para quem compra mercadorias em sites estrangeiros. Além do frete, os Correios criaram uma taxa de R$ 15 para retirar a encomenda. A cobrança acaba de ser implementada, mas já surpreendeu Eduardo. Ele não sabia que teria que pagar a tarifa pela compra em um site estrangeiro. Chegou uma carta lá em casa que me cobraram a tarifa por mercadoria. Eu não entendi até porquê e fiquei sem saber aonde procurar e como pagar. Chegou uma multa para mim por essa mercadoria e tendo que pagar essa multa. Não é bem uma multa, e sim uma cobrança determinada no dia 27 de agosto, mas que vale para compras anteriores. Qualquer mercadoria vinda do exterior, mesmo que não seja tributada, só será retirada depois do pagamento de R$ 15 de uma tarifa chamada despacho postal. O consumidor deverá preencher um formulário na página de rastreio da encomenda. Se não pagar, a mercadoria será devolvida ao país de origem. Acho uma taxa um pouco abusiva. Muita gente já desiste de comprar certas coisas por causa da taxa de entregas deles e essa parte aí está um pouquinho mais salgada no bolso do brasileiro, né? O Procon do Rio de Janeiro abriu uma investigação preliminar e pediu aos Correios explicações sobre o nome e a implementação da tarifa, fundamentação legal para a cobrança e justificativa para o valor. O órgão também quer saber se os consumidores foram previamente avisados. A empresa tem um prazo de 15 dias para responder. Os Correios não se pronunciaram. Para este advogado, especialista em direito do consumidor, a cobrança é ilegal. Não se pode onerar o consumidor com um prazo ínfimo, como foi, né, nesse caso. E, além disso, os Correios têm que trazer a público o porquê desse aumento. Essa cobrança é uma vergonha. Um bebê de 8 meses morreu depois de ser agredido dentro de casa em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. O pai do menino confessou o crime. Este vídeo foi gravado durante uma conversa entre policiais e Washington Reis Silva, pai do bebê Pedro, de 8 meses. Quando ele caiu no chão, ele bateu a cabeça. O impacto foi tão forte isso aqui. Eu pensei que ia explodir a cabeça dele. Aí ele caiu, ficou desacordado, você deixou ele na cama ele começou a e saiu pra trabalhar, foi isso? Ele começou a espumar, aí depois ele ficou bem, não ficou bem assim, ficou meio acordado. Aí eu tomei banho, saí pra trabalhar e não avisei minha mulher. Aí você nem pensou em levar ele pro hospital, socorrer, nem nada? Com medo, senhor. O pai, em primeiro caso, ele negou a autoria dos sinais de violência,
No entanto, após uma conversa, ele acabou confessando às equipes de que ele tinha cometido a violência contra a criança porque ele queria dormir, simplesmente queria dormir, e o choro da criança o incomodava. O bebê foi socorrido pela mãe Érica da Silva Oliveira, esposa de Washington, e chegou ao hospital já sem vida, com vários sinais de agressão, hematomas, mordidas e uma fratura exposta na costela. Em depoimento, a mãe negou o crime. Afirmou que o marido colocou o filho para dormir e saiu para trabalhar por volta das 9 horas da noite. Ela contou aos policiais que só percebeu os ferimentos depois, quando foi amamentar o bebê. A PM e o Conselho Tutelar foram até a casa do casal e lá encontraram roupas e panos sujos de sangue. Os pais foram presos e trazidos a esta delegacia. O caso foi registrado como homicídio e fraude processual, porque houve a tentativa de encobrir o crime. De acordo com a polícia, a mãe da criança já tinha passagem por tráfico de drogas. Na delegacia, o avô do bebê lamentou a tragédia e disse que já havia percebido maus tratos contra o neto. Eu ia criar a criança. Falei para ele, se não tiver condição, daqui eu crio a criança. Mas ele falou que ia ter condição, que ia cuidar da criança, ia criar, ia cuidar direitinho, eu estava cuidando direitinho, então estava bom para mim. A gravidez exige da mulher meses de preparação para o dia do parto. Mas, para um casal de Belo Horizonte, a chegada da segunda filha teve uma emoção extra. A pequena resolveu nascer ainda dentro do carro, na porta do hospital. A cena é emocionante. Letícia não esperou nem a entrada dos pais na maternidade. A mineirinha chegou ao mundo na madrugada do último sábado, ali no carro mesmo, na porta do hospital em Belo Horizonte. O registro foi feito pela Andressa, que mesmo acostumada a filmar partos, foi surpreendida. Ela deu um abraço no médico dela e durante esse abraço ela começou a falar que a bebê estava nascendo. E aí não deu muito tempo da gente fazer nada, assim, a bebê realmente nasceu em 20 segundos depois dessa fala. Após a experiência, a família toda passa bem. E a apressadinha ali, dá só uma olhada, passa a maior parte do tempo assim, dormindo, tranquila. Ela estava apressada, né? Ela falou, agora eu já posso chegar. E foi isso, escolheu o jeito de nascer diferente do que a gente esperava, mas maravilhoso, não perdeu a magia do que a gente esperava. Aquele momento ali, de chegar de pegar a Letícia ali, teve um momento que o Emerson virou e falou assim, ô pai, tira a circular de cordão, né? Tem até no vídeo, né? Que eu tiro a circular de cordão com calma, assim, e ainda sai um pouquinho ali da bolsa, né? Aí foi emocionante, assim, de pegar assim, né? Meu Deus. A Daniela já tinha tido parto natural da primeira filha, Vitória, de 2 anos, e não imaginava que a outra viria ao mundo de uma forma tão rara. A Letícia nasceu empelicada, ou seja, sem romper a bolsa. É uma descarga de amor que eu recebi ali que é indescritível, sabe? É uma felicidade que não cabe no peito. Isso é bom porque protege o bebê contra os traumatismos que podem acontecer na hora do parto. Em algumas culturas também, acredita-se que os bebês que nasçam empelicados são bebês de muita sorte. Proteção que a pequena Letícia pode aproveitar agora, sem pressa. Aí olhar para ela nessa tranquilidade é o presente que faltava. Em Genebra, na Suíça, um enviado especial da ONU para a Síria pediu hoje que Turquia e Rússia não apoiem a ofensiva do presidente sírio contra a última província dominada pelos rebeldes. O pedido foi feito depois que o governo de Bashar al-Assad anunciou uma ofensiva para a retomada de Idlib. Foi proposta uma reunião entre Rússia, Turquia e Irã nesta sexta-feira. Moscou é um dos principais aliados de Damasco. A ONU estima que quase 3 milhões de pessoas vivam na região. Washington alertou que atacaria posições militares da Síria caso haja ataques químicos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em seu Twitter que um ataque seria uma tragédia humana e um grave erro, deixando milhares de mortos. Hoje, 13 civis foram mortos em ataques contra Idlib.
E na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro anunciou um novo sistema de cobrança da gasolina em 8 estados perto das fronteiras do país. O líder chavista argumentou que vai cobrar o preço baseado nas cotações internacionais. Isso porque o valor do combustível no país é o mais barato do mundo e atrai compradores vizinhos que acabam comercializando a commodity mais cara. As cobranças serão feitas entre setembro e outubro e os motoristas venezuelanos terão subsídios do governo. Pelo menos 9 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas depois que o tufão Jebi atingiu o Japão nesta terça-feira. O correspondente na Ásia, Marcelo Espíndola, tem os detalhes. O fenômeno é o mais violento em 25 anos. Assim que tocou a terra, a velocidade dos ventos chegaram a quase 190 km por hora. O Jebi provocou mortes, ferimentos, destruição em 11 cidades e jogou o navio-tanque contra a ponte que liga o aeroporto de Kansai, em Osaka, ao continente. Centenas de pessoas ficaram presas na região, localizada em uma ilha artificial. Cerca de 700 voos foram cancelados e os terminais aéreos ficaram completamente inundados. Neste vídeo, gravado por um passageiro, é possível escutar o barulho da força dos ventos. O transporte rodoviário também foi afetado e em Tóquio os trens foram paralisados. Na estação de Kyoto, parte do telhado desabou. Mais de 1 milhão de pessoas receberam um alerta para abandonarem com urgência suas casas no oeste e no centro do país, segundo a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres. Cerca de 14 mil pessoas foram transferidas para 5 mil zonas de refúgio. O ciclone chamado Jebi, que em coreano significa engolir, fez jus ao nome. Em alguns locais, o nível das marés subiu muito, algo que não acontecia desde 1961, quando o Japão foi atingido por outro tufão. Em Kobe, um incêndio destruiu cerca de 100 carros de uma empresa de locação de veículos após a passagem do tufão. Este senhor tentou enfrentar a força dos ventos e, claro, não teve sucesso. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe cancelou uma viagem para o oeste do país, convocou uma reunião emergencial e pediu que a população se proteja, deixando o mais rápido possível os locais afetados. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. E agora o esporte. A seleção brasileira está em Nova Jersey. Na próxima sexta-feira tem amistoso contra os Estados Unidos. Depois do grupo colocar a conversa em dia na chegada aos Estados Unidos, Tite não perdeu tempo e foi para campo treinar. E o técnico da seleção explicou esse novo ciclo até a próxima Copa. Um momento de oportunidade para atletas novos ou jovens, e normalmente esses novos está associado à idade, sim, utilizando nas posições e funções onde eles jogam nas suas equipes. E as caras novas foram para a coletiva querendo vida eterna na seleção. Que eu possa não só vir aqui para vestir a camisa, e sim jogar todos os jogos e buscar titularidade. Andreas Pereira, que joga no Manchester United, parecia que estava em uma entrevista de emprego. Eu acho que eu sou um meio-campista, que posso jogar como primeiro volante, também como segundo, como um 10 também. E eu acho que eu estou disputando aí nesse meio de campo uma vaga. O Richarlison, que já balançou as redes 3 vezes pelo Everton na Premier League, quer deixar sua marca na seleção. Vem aí a dança do pombo. Tá todo mundo pedindo. Então, se eu fizer um gol, vai ter dança do pombo, sim. E a galera aí da equipe já tá falando já para mim dançar hoje à noite aí, porque já vão colocar na cadeira, então vai ter que dançar. Só que o caminho não vai ser fácil. Para se manter no maior nível do futebol, 4 anos é muito difícil. Então, acho que tem que ter
muito foco e como o Richarlison disse aí, tem que focar no clube, tem que ir bem. Pelo menos essa dupla aí, que joga na Inglaterra, a gente vai poder acompanhar de perto pela Premier League aqui na Rede TV. Após um desentendimento entre jogadores e federação, a Dinamarca convocou atletas da terceira e quarta divisões para os próximos jogos. 2 meses depois de chegar às oitavas de final da Copa na Rússia, a Dinamarca vive um momento bem inusitado. Para o amistoso contra a Eslováquia amanhã, somente jogadores da terceira e quarta divisões vão a campo. É que os atletas oficiais se recusaram a servir a seleção por causa de um impasse na negociação pela exploração dos direitos comerciais. Domingo também vai ter jogo contra o país de Gales na estreia pela Liga das Nações. Esses 3 pequenos acreditavam que iriam só fazer um tour pelo estádio do Manchester City. Só que a surpresa foi grande. Eles conheceram os ídolos Fernandinho, Mahrez e Ederson. Aí, o jeito foi ficar feliz da vida em ganhar a nova terceira camisa do Citizens. Depois de levar uma mordida na cabeça no jogo contra o Atlético de Madrid B, Vinícius Júnior deve ser vetado nas próximas partidas do Castilha fora de casa. Segundo o jornal espanhol AS, o Real Madrid quer poupar o atacante de possíveis lesões. E chegou a hora da previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite a todos. Olha, eu já começo com imagens do sul de Minas, onde a chuva e o vendaval causaram bastante estragos e assustaram os moradores da cidade de Itajubá. Os ventos chegaram a mais de 100 km por hora, arrancaram árvores e destelharam casas. Em Santos, no litoral de São Paulo, o dia amanheceu assim, encoberto, com ventania e mar agitado. As ondas chegaram a 2,5 metros de altura. E olha, segundo a Defesa Civil, o alerta continua amanhã. O mar segue bastante agitado em toda a costa do litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. No norte capixaba e algumas áreas do norte de Minas, o tempo fica bastante carregado, com chance de chuva forte em alguns momentos. Na capital fluminense, amanhã o dia vai ser chuvoso ainda, mas até sexta-feira o sol aparece e a máxima chega aos 26 graus. Na capital paulista, friozinho pela manhã, à noitinha e durante a madrugada, mínima de apenas 11 graus. Amanhã tem chance de chuva muito fraca e aí até sexta-feira, feriado, muito sol e calor de 26 graus. Agora a gente vai para Santos, no litoral de São Paulo. Amanhã o tempo fica bastante carregado, continua aí chuvoso por lá, máxima chega aos 25 graus. Em Salvador, nada de chuva, tempo firme, ensolarado, máxima de 29 graus. Quer mais quente ainda? Então vamos lá para Palmas, no Tocantins, por lá. Olha só, nada de chuva, tempo seco, faz muito sol e a máxima é de 40 graus, muito quente. E o tempo segue assim, viu? Firme, ensolarado aí de norte a sul do Brasil. Aqui no norte, no extremo norte, ainda ocorrem pancadas de chuva com raios. Agora, atenção é para essa área mais escura aqui do mapa, que pega o interior da Bahia e o sul aqui da Bahia também, onde o tempo fica bastante carregado e com chuva o dia todo. Vamos ver as temperaturas para amanhã? Friozinho no sul do Brasil, com chance de geada aí nas regiões serranas. Em Porto Alegre, mínima de 9 graus, apenas 8 em Curitiba. Calorão só mesmo lá no norte e nordeste, 30 graus em Natal e 31 em São Luís e também Fortaleza, com muito sol o dia todo. E para encerrar, imagens de um fenômeno raro no céu da China, é um arco-íris de fogo. Para isso acontecer, é preciso que o sol esteja exatamente 58 graus acima da linha do horizonte. As luzes do sol passam pelos cristais de gelo da atmosfera e provoca esse efeito aí bem bonito. Para saber mais sobre o tempo, as principais notícias do Brasil e do mundo, é só clicar redetv.com.br. Eu te vejo amanhã. Até lá. Tchau, tchau. 13 anos depois de serem roubados no Museu de Minnesota, nos Estados Unidos, o FBI conseguiu recuperar os sapatinhos de rubi usados pela personagem Dorothy em O Mágico de Oz. Segundo o FBI, no ano passado, um homem disse aos agentes que poderia ajudar a recuperá-los. E foi exatamente o que aconteceu. Os sapatinhos foram encontrados em uma operação militar em Minneapolis.
O FBI também informou que até agora ninguém foi preso, mas existem vários suspeitos e a investigação continua. We're here today to share with you the recovery. A relíquia usada no filme de 1939 agora tem um seguro de $1 milhão. Outros 3 pares, também usados na produção, estão na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em Los Angeles, no Museu de História Americana Smithsonian, em Washington, e com um colecionador particular. O Rede TV News fica por aqui. Boa noite.